seguirmos este culto mais tarde, ao final da nossa reunião. Então, os irmãos que nos assistirão mais tarde e farão a sua reunião em casa, nós também desejamos que Deus os abençoe muitíssimo. Abençoe aos irmãos e toda a sua família. Essa é uma reunião de oração, em que nós nos reunimos aqui para cantar e ouvir a palavra de Deus e especialmente orar. E é isso que nós queremos fazer. Então, vou convidar os que aqui estão comigo para dedicar um instante ao som do nosso prelúdio para uma oração silenciosa. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de quem nós nos reunimos aqui, e em nome de quem nós falamos com Deus Altíssimo, nosso Pai. Nós invocamos Teu poder e Teu Espírito agindo em nosso meio, que o Senhor encha o nosso coração de fé, de esperança e de amor, que faça de nós, como igreja, um povo que ora, um povo que confia no Senhor, suas vidas, seu destino, seu futuro, que se coloca diante do Senhor em oração. Pedimos que o Senhor ouça as nossas orações hoje e que o Senhor atenda os nossos pedidos, que eles glorifiquem ao Senhor, que cada pedido que nós subimos ao Senhor em nossas orações seja para a Tua glória. E o Senhor cuide de sua igreja, cuide de nós e seja conosco. Assim oramos em Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos ficar de pé, cantarmos que o nosso Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou, acolha até o Rei, ó vós nações, a Ele só, contente vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Ao mundo as novas proclamai, que já raiou a luz, ó terra e mar e céus cantar, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Ele venceu a morte do anil, a maldição, as bênçãos vêm do Redentor, em régia profusão, ó sim, em régia profusão. Cristo governa com amor, os povos provarão que é justo e bom o Salvador, e lhe obedecerão, se todos lhe obedecerem. Amém. Assentados, irmãos, graças a Deus. O Cordeiro será ouvido, todo joelho se dobrará diante dele,
todos os homens e mulheres, toda criatura na terra, haverá de obedecer à voz do Cordeiro, que também é o leão de Judá. Irmãos, vamos agora decorar o nosso versículo, acho que é isso. Antes da nossa oração pela lista marrom, temos um versículo aí que foi proposto nesse último domingo, Provérbios 24, verso 3. Nós ouvimos sobre dom da sabedoria no contexto do casamento. Estamos meditando nesse versículo ao longo da semana. Então, como estamos com um grupinho pequeno aqui, eu quero pedir que vocês todos leiam em voz bem forte, bem alta, o versículo que está ali. Vamos ler juntos. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Provérbios 24, 3. Mais uma vez, só os irmãos agora. Vamos tentar fazer sem a projeção? Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Provérbios 24, 3. Amém. Queria chamar o nosso irmão Daniel aqui à frente. Nós temos esta lista de motivos de oração pelos quais queremos orar, a lista marrom. Aí está, são alguns assuntos que nós no presbitério na reunião de hoje conversamos e queremos propor para a igreja como motivo de oração nesta semana. Vamos orar. Senhor, nós oramos ao Senhor, porque o Senhor é aquele que salva. O Senhor amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho especial, a quem o Senhor ama, para morrer na cruz por pecadores. E nós pedimos ao Senhor que possa trabalhar na vida de nossos familiares que ainda não se renderam ao Senhor, que possamos ser testemunhas do Senhor. Sabemos dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos testemunhar com sabedoria, ter as palavras certas, sempre bem temperadas, e que possamos ver a graça do Senhor em nossos lares. Pedimos, Senhor, por nossos filhos, por nossos pais que porventura ainda não conhecem o Senhor, a nossa família, que possa o Senhor conceder graça aos nossos familiares. Também pedimos pela obra missionária entre os batistas reformados, que o Senhor possa levantar pessoas para o trabalho. Muitos campos necessitados da Tua palavra, de uma pregação saudável, de boas igrejas, que o Senhor possa dar um senso missionário para nós e para as igrejas que compartilham da mesma fé, que o Senhor possa ser engrandecido, anunciado em toda a terra, como cantamos, terra, céu e mar, que o Teu nome possa ser anunciado a todos os homens. Também pedimos nesse sentido, pela celebração do Natal, que devido à pandemia em alguns lugares tem sido restringida e sempre tem sido uma forma de anunciarmos a vinda do Salvador a este mundo, a necessidade que os pecadores têm de salvação, principalmente em meio aos nossos familiares, quando nos reunimos, e também com a sociedade em geral, que comemora essa data, às vezes não com a ênfase correta, mas há também a oportunidade de anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo.
que o Senhor possa conceder a graça para que possamos continuar lembrando esta data importante para nós, ou essencial para nós, para a nossa salvação, a vinda do Filho de Deus a este mundo. Também lembramos das eleições, os prefeitos que foram eleitos, a todos que têm sido colocados em posição para tomar decisões nas nossas cidades, que possamos ter uma vida tranquila e sossegada, uma vida ordeira, que o Senhor possa abençoar essas pessoas que têm assumido essas posições e que o Teu nome possa ser anunciado a elas também, para que se convertam ao Senhor. Também oramos pedindo pela Igreja Batista Reformada de São Paulo, do pastor Regiane, que o Senhor possa abençoar aqueles irmãos, os fortalecendo na fé e que possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor os sustente e guarde e possa dar sobre eles a paz do Senhor. Também pedimos pelo Ministério Cristolândia, que faz um trabalho entre pessoas que muitas vezes já se encontram sem esperança, dependentes de substâncias e muitas vezes abandonados pela família devido à situação em que se encontram, em que se colocaram. Que o Senhor abençoe aquelas pessoas que trabalham neste ministério, que possam perseverar, se animar e ver bons frutos em meio às dificuldades, e que principalmente seja também o local, como o nome sugere, onde o nome de Cristo esteja habitando ali também, com a graça do Senhor possa alcançar essas pessoas que se encontram perdidas. Sabemos que a graça do Senhor é suficiente para o maior dos pecadores, e ela é suficiente para alcançar o pior dos pecadores. Que o Senhor possa abençoar este trabalho, e aqueles que têm se envolvido neste importante ministério que está presente em grande parte do nosso país. Também rogamos ao Senhor pela nossa igreja aqui, a programação deste mês especial onde comemoramos o Natal, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão envolvidos, abençoar as mensagens, as músicas, a reunião da tua igreja, que nestes dias difíceis, tanto devido às restrições da pandemia, como o pecado que parece que se avoluma, que o Senhor possa nos dar firmeza na fé e constância, perseverança, e que em breve possamos, muito breve, nos alegrar com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele é que oramos. Amém. Por alguma razão vocês estão mais aos fundos hoje, é porque vocês estão mais temerosos, mas tudo bem. Na quarta-feira nós sempre temos uma oportunidade de trazer uma meditação devocional na Palavra de Deus.
Nas últimas quartas-feiras, o pastor Valdir pôde trazer bons estudos, boas palavras sobre a oração. A última vez que aqui estive, conduzi alguns estudos no Evangelho de João, especialmente nos sinais, nos milagres que Jesus realizou no Evangelho de João. Certa ocasião, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Uma pergunta que era direcionada à identificação da identidade dele, qual a compreensão que as pessoas tinham de sua identidade. E Simão Pedro, tomando a palavra, como um representante natural dos apóstolos, Simão diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Talvez para nós, que estamos 20 séculos mais até daquela palavra, isso pareça simples. Alguém dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Mas para aquele momento, um galileu, nascido em Nazaré, crescido na carpintaria de José, da família de Maria, com discípulos, homens comuns, homens pescadores, como era Simão, seu irmão André, seus conhecidos João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Para aquele contexto, essa resposta foi de uma contundência sem precedentes. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A ponto de que Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isto, mas foi meu Pai que está nos céus. E Jesus agora assim ratifica aquilo que Pedro acabara de dizer. O que você acabou de dizer não foi fruto do entendimento meramente carnal, humano. Foi meu Pai que está no céu que te revelou. E Jesus até acrescenta: Tu és pedrinha, tu és Pedro, cascalho, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O apóstolo João diz que ele escreveu os relatos dos milagres para que nós pudéssemos desfrutar e professar essa mesma fé que Pedro. Ele diz, o apóstolo João, no capítulo 20, os versos 30 e 31, na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O apóstolo João está dizendo que ele escreveu todos esses sinais,
mas não é uma escrita exaustiva sobre tudo o que Jesus fez. Jesus Cristo fez muitos outros sinais não escritos neste livro, mas esses que foram registrados, selecionados, foram para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Um dos sinais que o apóstolo João narrou está no capítulo 5, se você puder abrir. Está lá de João, capítulo 5. Da última vez que estivemos juntos aqui nesse evangelho, nós vimos o capítulo 4, a partir do verso 46. Mas quero destacar hoje um pouco esse capítulo 5. Boleiro, se você puder, mantenha o texto bíblico aberto, porque nós vamos considerar gradativamente o relato. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Os judeus tinham muitas festas. Os judeus tinham 5 grandes festas, 3 principais. Jesus, o centro religioso era Jerusalém. E Jesus Cristo veio a Jerusalém desde menino, muitas e muitas vezes. Desde sua circuncisão até as festas que ele cresceu vindo a Jerusalém. E ele veio a Jerusalém mais uma vez para uma festa que se supõe ter sido a festa da Páscoa. A cidade era cercada de muros que alguns remanescentes ainda lá permanecem na Terra Santa. E diz: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Junto à porta das ovelhas, um tanque com áreas, pavilhões. E as pessoas estavam ali, ainda mais que era festa. Era uma espécie de grande hospital, esse tanque chamado Betesda, lugar ou casa da misericórdia, Betesda em hebraico. Havia ali muito sofrimento naquele lugar. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Israel era um lugar de muita gente doente, gente ferida nas guerras, gente com todo tipo de problemas. E não se tinha hospital. Não se tinham assistências públicas. As pessoas iam para aquele tanque. Havia provavelmente uma tradição corrente que dizia que se as águas se movessem, é porque um anjo teria vindo de tempo em tempo e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. A gente não sabe exatamente todos os fundamentos desta expectativa dessas pessoas que ali estavam. A gente nem sabe exatamente quantas vezes aquelas águas se moveram.
Mas era assim que eles criam. E eles estavam lá esperando. Alguns talvez esperando muito tempo. Geralmente em quadros de enfermidade, as pessoas buscam as curas nos mais diferentes contextos, nas mais diferentes situações. Em alguns países buscam os curandeiros, os místicos, buscam os feiticeiros, também buscam as igrejas para que orem pelos enfermos, no que fazem, aliás, muito bem. Mas aqui havia gente esperando o movimento que se cria ser de um resultado de ação de um anjo, e aquele que primeiro descesse seria curado. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos é uma vida. 38 anos é mais do que a vida de boa parte de vocês aqui, suponho. 38 anos. Esse homem estava enfermo. Ele era paralítico. Eu conheci uma senhora lá no Espírito Santo, ela foi de nossa igreja, e ela era paralítica. Ela ficava numa cama, embora ela tinha os membros superiores intactos, ela tinha as mãos em perfeito estado, mas ela, da cintura para baixo, ela não tinha qualquer movimento. E ela passou muitos anos costurando, fazendo bordados. Para ser batizada, ela precisou ser carregada para que fosse batizada. Ali havia um homem, 38 anos, paralítico. E Jesus, vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, porque Jesus sabe todas essas coisas, Jesus perguntou aquilo que é imperguntável. Se uma pessoa está num tanque, esperando o movimento das águas, não sabe exatamente quando que isso aconteceu pela última vez. Esperando entrar na água, paralítico. Naturalmente, essa é uma pergunta meio que alguém vai dizer assim, o que é isso? Fazer uma pergunta dessa. Mas Jesus pergunta, queres ser curado? Um Deus que faz pergunta e que consulta as profundezas das nossas almas, com suas perguntas inquietantes. Queres ser curado? E ele responde, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O fato é que ele sempre ficou para trás. Ele sempre perdia aquela corrida. Ele sempre estava à margem. Quando os garotos jogam futebol, eles sorteiam. E claro, vão sorteando os melhores. Você vem pro meu clube, meu time. Aí o outro, você vem pro meu. Você vem pro meu, você vem pro meu. E eles sorteiam. E o garoto pior fica por último. Ou fica sem ser escolhido. Esse paralítico era o garoto pior. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada,
pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É bom quando a gente está sofrendo e tem alguém conosco. Especialmente se você for homem. Porque se você for homem, é um desespero ficar sozinho. As mulheres ainda conseguem sofrer um pouco sozinhas. Homem não. Vira uma calamidade. Um homem, quando está doente, é realmente uma coisa deplorável. As mulheres são fortes, porque elas são da reprodução. Mas os homens, quando estão doentes, ficam mal. Eles precisam ter gente. Uma vez visitei um irmão de nossa igreja que estava enfermo, no hospital pela primeira vez. Cheguei lá, era a entrada da noite, ele estava sozinho. Ele tremia da ponta do pé ao último fio de cabelo. A boca tremia, porque ele estava sozinho no hospital, se tratando. Esse homem não tinha ninguém. Não sei onde estão a família, os irmãos, pai, mãe, esposa, se tinha, amigos. Há um outro texto que fala de um paralítico que teve 4 amigos que levaram numa maca e desceram essa maca pelo telhado e colocaram o paralítico diante de Jesus. 4 amigos. Mas esse aqui não. Ele não tem ninguém. Não tem ninguém. E aí vem Jesus e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Eu não sei se você consegue imaginar o que significa isso depois de 38 anos. Se você passar um mês na cama, um mês, na hora que o médico falar assim, levanta, você, por favor, Elaine me corrija, que é enfermeira experiente, por favor, tome cuidado na hora que você for se levantar depois de um mês na cama. Há uma grande probabilidade que sua estrutura muscular não resista. Ou que sua sinestesia, seu senso de equilíbrio tenha se perdido. Você vai precisar recuperar. E esse homem está 38 anos enfermo. E Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Que coisa extraordinária. E diz o texto que imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E isso é o grande sinal. Que um paralítico de 38 anos, em frente de uma multidão, junto a um tanque, esperando o movimento das águas, não tendo ninguém, esse é o grande feito. Imediatamente ele apanhou o leito, colocou nas costas ou debaixo do braço e andou. É suficiente para a gente dizer: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivente. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele era um dia de sábado, diz aí o verso 9. É um dia de sábado. E os judeus, olhando o paralítico que fora curado, e eles dizem: hoje é sábado. Não te é lícito carregar o leito? Ok.
Um homem acabou de ser curado, 38 anos, mas era sábado. Os judeus, então, viram o homem curado, porque ele era um homem conhecido. Não era um homem incógnito, era um homem conhecido, vai ficar claro pelos versos seguintes. Os judeus veem aquele homem curado, carregando um leito, e eles não veem a cura. Muito menos eles não veem o que curou. Eles veem o homem carregando o leito. Porque não te é lícito carregar o leito. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que muitas vezes nosso olhar para Cristo, para a obra de Cristo, nós vemos coisinhas periféricas. Nós vemos instituições, costumes, nem todos ruins. O sábado não era ruim em si. Eu já volto a isso. Obviamente que não. O sábado veio do mandamento, não é? Houve um problema na forma como eles passaram a lidar com isso. Mas às vezes é assim que a gente lida com os atos gloriosos de Cristo. A gente não vê Jesus Cristo, o Filho de Deus. A gente vê coisinhas. Frutos dos nossos legalismos, das nossas exterioridades. A gente não vê o poder de Deus andando sobre as pernas, sujeitando a enfermidade, restaurando a dignidade, o futuro de uma vida. Muitas das vezes a gente está envolvido com coisinhas e não com esse ponto central, que é, na verdade, o ponto desse capítulo 5 inteiro. Ele disse, olha, mas aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Ele não sabia quem era. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que foram Jesus quem o havia curado. E observa, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Eles criticaram o paralítico, censuraram o paralítico, repreenderam o paralítico, porque curado ele carregava o seu leito no sábado. E agora, sabendo que Jesus havia curado o paralítico no sábado, eles que provavelmente não deixariam o seu burro cair numa vala no sábado, eles disseram, não é lícito que você faça estas coisas no sábado. Quando a lei sai do seu absoluto lugar, Jesus vai falar isso, né? Eles nem creem em Moisés, porque Moisés deu testemunho deles. Eles nem têm o entendimento do sábado, porque o sábado não foi feito por causa... o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Eles perderam a perspectiva das coisas singulares, das coisas importantes.
Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí observe, irmãos, o verso 18. Esses judeus não tinham e não tiveram o que teve Simão Pedro. O verso 18 diz: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E era isso mesmo. Jesus, quando dizia que era filho de Deus, ele estava se dizendo igual a Deus. Meu Pai. Simão Pedro, não foi carne nem sangue, foi meu Pai que te revelou. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas os judeus não viram isso. Viram os sinais. Viram as coisas extraordinárias. Como os judeus no deserto, que viram a água cair da pedra, que viram o pão cair do céu todas as noites, que viram os grandes feitos de Moisés, que viram as 10 pragas do Egito. Muitos deles endureceram o seu coração. Meus irmãos e irmãs, os irmãos aqui presentes, aqueles que vão ou estão nos assistindo agora, ou que vão nos assistir pela internet. Que coisa! Que nós nunca percamos de vista a centralidade de Cristo, para que nós não fiquemos embaraçados, enredados em coisas periféricas que tirem o nosso olhar de Jesus, em coisas que tirem o nosso olhar do brilho, da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Que você possa ver isso. Que as Escrituras façam para nós esse sentido. Jesus vai falar isso aqui, né? Sobre examinar as Escrituras, sobre ler Moisés, sobre o testemunho de João Batista. Tudo apontava para Cristo. Mas eles não viam Cristo. Irmãos, de pouco aproveita uma religiosidade, uma escrupulosidade, uma moralidade que nos leve a desprezar a Cristo. Que nós possamos confessar que Jesus Cristo, que disse que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus, que nós possamos confessar como Simão, vendo esses sinais, que aliás é o objetivo do apóstolo João, que ele mesmo disse lá atrás, lá no início, como lemos. Estas coisas, estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Que Deus nos ajude. Amém. A todos a ficarem de pé. Vamos cantar esse próximo hino, a Cristo coroai. Que não façamos igual aos fariseus que desprezavam a Cristo, mas que possamos reconhecer o reinado e a soberania de Cristo, coroando Ele nesse sentido, depositando as nossas coroas aos seus pés. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvi das hostes
celestiais, nos anjos o louvor. Desperta a tua voz que entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te a salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, das suas chagas o esplendor, a glória contemplar. Em anjos lá do céu o podem suportar, perante o intenso resplendor abaixam seu olhar. A Cristo coroai, a vida nos doou, e a fim de dar-nos salvação, da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, e a vida eterna nos ganhou, a morte destruiu. A Cristo coroai, das eras o Senhor, dos mundos e astros da amplidão, eterno Criador, ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributar louvor e adoração. Gostaria de convidar todos os irmãos agora para que nós possamos orar pela nossa lista azul. Nós temos adotado um novo procedimento, onde temos recebido até a quarta-feira os pedidos, e na quinta nós iremos publicar, então, amanhã. Então, para que nós possamos ter uma lista atualizada com os pedidos que foram enviados até hoje e os que nós temos aqui. Vamos orar? Curve sua cabeça, vamos dar graças a Deus e pedirmos sua bênção. Senhor, que ouve as nossas orações, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Que nossa gratidão chegue a Ti, porque o Senhor tem agido bondosamente com tantos de nós. Em Ti nós temos nos movido, vivido e existido. Por isso damos graças, Senhor, Perivelton, sua recuperação. Damos graças por tantos outros, Senhor, que têm se recuperado ao longo desses dias. Sabendo que todas as boas coisas procedem da sua mão, também trazemos nossos pedidos a Ti. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfrentando desafios na área profissional, desemprego. Senhor, muitas vezes a empresa não está indo bem. Senhor, que eles possam olhar para o Senhor, no qual todas as bênçãos vêm. Pedimos por Eduardo e Beatriz, por Fernando, por Giovanni, por Marcelo, por Marcos e Larissa e por Nayara. Pedimos que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, portas para que eles possam, Senhor, trabalhar para a sua glória, poder sustentar a si mesmo e suas famílias e investir, Senhor, aquilo que o Senhor lhes dá no reino e no próximo. Pedimos, Senhor, pela saúde de tantas pessoas que têm sofrido. Lembramos, Senhor, em especial por Sheila, os desafios que tem acometido aquela família, assim como também a família de Mauri, Pai. Pedimos que o Senhor seja gracioso. Tu és o Deus que restaurou até Jó da sua condição paupérrima. Pedimos então sua ação poderosa sobre a vida dessas pessoas, a vida de Vânia, de Renata, de João Batista, de Samir, de Walter.
Senhor, e quantos outros têm passado por lutas, Pai, como a Ceila, o Senhor Miguel, Antônio e família, a Timar, o próprio Eduardo e Beatriz, Senhor, o irmão Eduardo, o missionário Genivaldo, Pai. Pedimos também, Senhor, por Giselda, Gisleide, pastor Onéias e família, Luiz, Marli, Rodolfo e Sueli, Pai. Traga o Senhor a recuperação completa, mas enquanto, Senhor, eles estão em meio à dor, Pai, não permita que eles se fechem em si mesmos, mas que eles possam transcender o olhar, olhando para o horizonte da glória que o Senhor lhes prometeu, Pai. Que aqueles que não conhecem o Senhor ainda, possam enxergar na dor um sinal do que o pecado traz, e assim correrem, Senhor, para as asas de Cristo Jesus. Oramos também, Senhor, pelas gestantes, Clécia, Milene, Monique e Rebeca, pelos respectivos bebês, pedindo que o Senhor, que é doador da vida, Pai, traga essas gestações, Senhor, é o seu termo completo, que a sua mão possa estar sobre cada uma daquelas vidas, Pai. Oramos também por Andrew, Carmen, família, qual nós temos a alegria de ter em nosso meio. Pedimos que o Senhor possa estar fortalecendo-nos em toda graça para a obra a qual o Senhor os chamou. Ajuda também, Senhor, tantas outras famílias como de Maria e Daisy, a família de Mauri, de Reinaldo e Ana, de Ricardo e Ana, assim como também a família de Yasmin, que está em luto, Pai. Que o Senhor possa vir e suprir e ser a fortaleza e ser o auxiliador e socorro desses que buscam em Ti a sua esperança. Nós oramos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos ainda alguns motivos de oração que queremos destacar, em particular os aniversariantes deste mês de dezembro. Tem aqui a lista de alguns. É interessante ver que dezembro foi um bom mês de casamento para muitos irmãos da nossa igreja. Dia 1º nós temos aqui o casamento de Valdir e Wanda, inclusive estão de viagem por conta disso, comemorando. Também dia 1º de dezembro, o casamento de Alain e Letícia. Dia 2 de dezembro, hoje, casamento de Clodoaldo e Andréia, foi em 2011, e de Gustavo e Milene, no ano 2000, que estão lá em Portugal. E acho que são esses para esta semana, temos mais para a semana seguinte. Eu gostaria de ouvir aqui, se nós temos algum irmão ou irmã que tem algum motivo de oração, gostaria de destacar, para que a gente ore por isso também. Se tiver, só levantar sua mão, eu anoto aqui para a gente orar, tá bom? Acho que não temos. Tudo bem, então vamos orar pelos motivos aqui de gratidão, pelos aniversariantes. Pedir que Deus continue conosco e abençoe as famílias da nossa igreja. Senhor, mais uma vez, falamos ao Senhor, ainda impressionados com a história do Senhor Jesus Cristo, que tem poder para curar, para salvar, para cuidar, que expressou na sua carne, como homem nesta terra, todo o seu amor, e até hoje derrama esse amor sobre todos aqueles que colocam a sua fé em seu nome. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda ouve as orações, e nós te louvamos por isso. Te agradecemos pelos muitos dons que o Senhor nos concede na vida da igreja. São nossos irmãos e irmãs preciosos. Nós os amamos, te louvamos por eles. Em especial, nós lembramos de nossos irmãos Valdir e Wanda, que comemoram mais um ano de casados. São 36 anos que o Senhor deu de vida conjugal a eles, e eles são bênção em nosso meio. O Senhor tem abençoado a vida deles, e a nossa oração é que tua boa mão permaneça com eles, que o Senhor os conduza, e que eles vejam os filhos dos seus filhos crescendo. Que o Senhor dê alegria a este casal e também a todos nós através deles. Lembramos de Alain e Letícia e de seus filhos, agradecemos também o seu casamento de 13 anos e pedimos o teu cuidado sobre eles e sua família, ser com os pais de Alain, com sua mãe em particular, que vem enfrentando lutas, os pais de Letícia, nossos preciosíssimos irmãos Félix e Irani,
ser com os filhos deles e abençoa aquele lar. Que eles também estejam em nosso meio com alegria, compartilhando as muitas bênçãos de sua vida no Senhor. Lembramos de Clodoaldo e Andréia, pedimos por ele, inclusive por sua recuperação, da sua saúde. Agradecemos porque o Senhor deu a ele livramento na queda que ele teve e pedimos pelo bem desta família. Pedimos por sua filha, por seu genro, que o teu cuidado seja com esta família preciosa, assim como lembramos de Gustavo e Milene lá em Portugal. Agradecemos a mão do Senhor no ministério de Gustavo. Pedimos que o Senhor faça prosperar o trabalho dele ali, naquela frente missionária da Igreja da Lapa. E a tua graça seja com este casal, que eles cresçam em amor um pelo outro, em cuidado um pelo outro e também por seus filhos. Pedimos pelas nossas famílias, pelos casais da nossa igreja, pelos filhos e pais da nossa igreja, que o Senhor seja com as nossas casas, os nossos lares. Que a sabedoria que vem do alto seja uma marca de nossa igreja, pelas bondades, pela generosidade, pela multiforme sabedoria que vem do alto. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós agora vamos caminhando para o fim de nossa reunião de oração. Temos aqui apenas alguns avisos finais. Lembrar aos irmãos que aqui estão e também os que nos assistem de nossa programação de dezembro. Neste mês de dezembro, último mês do ano, nós estamos agora pensando na natividade do Senhor Jesus Cristo, refletindo sobre isto em nossos sermões, em nossos cânticos, nas nossas orações. Queremos dedicar o mês de dezembro para isso, queremos recomendar que os irmãos façam isso também em seus lares, ensinem os seus filhos e falem entre si sobre a bênção que é a chegada do nosso Redentor, nosso Salvador Jesus Cristo. Nos nossos cultos nós daremos esta ênfase já a partir do próximo domingo. Nesse domingo nós teremos um domingo atípico, com muitas coisas boas acontecendo. Nós teremos o batismo de Heloíse, que já teve a sua profissão de fé lida aqui na semana passada, assim como também teremos a ceia do Senhor, que será ofertada a toda a igreja, além da palavra que vai ser trazida e pregada, já com ênfase no Natal. Também temos no próximo domingo seguinte, nosso culto dia 13 será à noite, 19 horas, né, uma novidade. Neste período, estamos tendo apenas o culto amanhã, mas no dia 13, excepcionalmente, faremos o culto à noite. Nós teremos uma programação também especial em razão deste fim de ano. E assim, nas demais semanas, nós também daremos estas ênfases. Os irmãos serão informados oportunamente das nossas demais atividades de programação. Enviamos na nossa lista de membros, o pastor Gilson enviou já um calendário com a programação que nós teremos aí neste mês de dezembro. No mais, nós desejamos muito que Deus abençoe as famílias de nossa igreja, aos irmãos que aqui estão e que nos assistem, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Vamos ter uma oração final e a gente conclui com um pós-lúdio. Senhor, despede-nos em paz, abençoa-nos, abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos lares, nossas famílias, as nossas vidas, recebe as nossas ações de graça, recebe também as nossas petições e intercessões, que elas todas glorifiquem o nome do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.